Olá pessoal, sou a Dica Carvalho e no vídeo de hoje vou trazer um testemunho meu mesmo, tá bom? Testemunho esse de cura, ok? Então fique comigo. Se você que está chegando agora no meu canal e ainda não é inscrito, por favor se inscreva, deixa seu comentário, deixa seu like. E não esqueça de ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação, ok? E vamos lá a esse testemunho. Mais ou menos, eu não lembro muito bem, mas eu acho que era no ano de 2001. Eu cheguei do trabalho, fiz as minhas tarefas de casa e após, deitei na cama e comecei a ler um livro. Tava bem, não tava sentindo nada. Comecei a ler o livro de boa. Aí, passou alguns minutos, eu comecei a sentir como se fosse um enjoo, aliás, era um enjoo e já seguido de fraqueza. Comecei a sentir fraqueza nos braços e aquilo foi intensificando. Aí eu me levantei e fiquei apavorada, né? Eu já estava muito fraca. Aí eu fiquei assim, nossa, o que será isso? Aí eu tenho um irmão que mora próximo da minha casa, no mesmo quintal. Minha casa aqui, a dele é do lado. Aí eu corri e fui lá na casa dele, né? Falei, ai, me ajuda aqui, eu não tô sentindo bem. Eu achava que na minha mente era uma coisa espiritual, uma coisa, sei lá, uma força do mal. Porque eu tava bem, de repente, fica daquele jeito. Aí ele fez uma oração por mim, né? Fez uma oração, falou umas palavras de conforto e eu peguei e voltei para minha casa. Mas a partir daquele momento, parece que a minha mente ficou meia, sabe, perturbada. E eu fiquei... E continuei sentindo aqueles sintomas, né? Aí, continuei, parei, não li mais o livro. E fiquei, só que aquilo, tipo assim, parecia que dava uma melhorada e depois voltava, melhorava e voltava. Aí, dia seguinte, eu já tava pior do que o dia anterior. Aí eu já comecei o organismo começou a rejeitar alimento, eu comecei tudo que eu comia, eu vomitava. Aí eu fui na minha mãe, que também mora no quintal, também eu fui lá nela, tudo. Falei, eu já não tava bem, eu tava já bem ruinzinha. Aí a partir daquele dia eu fiquei lá na casa dela, porque na época meus filhos eram pequenininhos, 3 filhos pequenos. Aí eu não conseguia fazer as coisas, muito fraca, e só vomitava. E detalhe que eu tava esquecendo, uma dor muito forte no abdômen. Aquela dor enjoada no abdômen, aquela dor chata, muito chata mesmo. Eu fiquei ali na minha mãe, ela fazia sopa, eu comia um pouquinho. Aí tinha vez que ficava no estômago, tinha vez que não, eu voltava tudo de novo. E eu ruim. Até que eu tirei um dia para ir no posto de saúde. Aí chegando lá no posto de saúde, tem toda aquela burocracia, né? Que você tem que marcar consulta. Mas aí eu aguardei e consegui passar no acolhimento. Que é uma consulta que é liberada para casos específicos, né? Aí eu consegui passar no acolhimento. Passei com a médica, falei os sintomas que eu tava, tudo. Ela me passou uma medicação. E falou pra mim assim, você tá com infecção intestinal.
Aí passou aquela medicação para me tomar durante 7 dias. E só isso. Aí eu voltei para casa, comprei o medicamento e a partir daquele, como eu tava já aflita demais com aquela, eu queria ficar boa. Aí eu comprei o medicamento, comecei a tomar. Primeiro dia, segundo dia e nada de melhora. Pelo contrário, eu comecei a ficar pior do que eu tava. Porque chegou um ponto assim, de nem água tá mais... eu tomava água e já vomitava em seguida. E já não alimentava, já não estava conseguindo dormir mais. Quando tirava aquele cochilo, aí já acordava de madrugada, já não pegava mais no sono. E aquela dor no abdômen, aquela dor. Minha mãe sofria porque eu não conseguia dormir, ela ficava do meu lado. E foi bem difícil. Aí foi passando. Aí eu continuando com a medicação até dar os 7 dias, né? Aí eu, por conta própria, né? Como eu não estava tendo melhor, eu continuei com a medicação. Passou os 7 dias, eu continuei com a medicação. Continuei. Até que eu fiquei muito ruim, tava muito ruim. Já tava uma situação assim, deplorável, pode-se dizer. Porque eu não conseguia mais comer. Olha só, 7 dias, uma semana que eu tava assim, já perdi, na época eu não pesei, mas já dava pra ver meu aspecto, assim, minha aparência física, já bem debilitada, já magra. E foi passando. Foi passando e eu desse jeito. Aí, detalhes, eu voltava com a médica num posto de saúde e era a mesma coisa. Ficava ali no soro e mandava para casa. Aí nisso chegou 15 dias. 15 dias que eu tava assim, muito ruim. Aí a minha irmã, na época o noivo dela tava em casa e ele tem carro. Aí a minha irmã falou que ia me levar no médico, né? No hospital mesmo, né? Aí ela falou que ia me levar no hospital. E eu já tava ruim, já não conseguia comer mais nada. Tudo que eu comia voltava. Aí ela mais o noivo dela me levaram no hospital. No Regional Sul. Aqui em Santo Amaro. Aí chegando lá, eu tava muito fraca, eu não conseguia nem ficar em pé direito. Aí chegando lá, muito lotado, aquela burocracia toda que você tem que aguardar. E eu só vomitando, né? Aí quando chegou a minha vez, que me chamaram, passei com a médica, expliquei os sintomas pra ela. Aí ela olhou pra mim, aí ela pediu uns exames. Naquela mesma hora ela pediu vários exames. Eu lembro que foi de sangue, endoscopia, um monte de coisa que ela pediu. Aí eu tinha que aguardar, aí nisso que até os exames ficar pronto, ela já passou medicação pra mim, né, na veia. Aí eu fiquei ali na medicação. E eu fiquei ali na medicação. Detalhe que eu tava esquecendo, foi a minha irmã com o noivo e mais uma outra irmã comigo. Aí, ali durante eu tava na medicação, a minha irmã, a solteira, tava do meu lado. Aí eu tava ali na medicação, tudo, aí começou a me dar, tipo, um sono muito estranho. Assim, meu corpo começou a desfalecer, e eu recordo, assim, que eu comecei, me colocar numa poltrona, né, ali no soro, fiquei ali naquela poltrona, e eu recordo que eu comecei a desfalecer o corpo, e comecei a descer, assim, eu comecei a riar na poltrona, meu corpo começou a escorregar e eu senti assim como se tremer, sabe?
Aí a minha irmã olhou aquilo, se eu não me engano, ela perguntou o que eu tava sentindo. Eu falei, tô sentindo uma coisa muito estranha no corpo. Sei lá, uma coisa assim que tomou conta, assim. Aí ela foi muito rápida, correu, foi atrás de uma enfermeira, de uma auxiliar de enfermagem, foi atrás. Aí nisso não demorou muito, graças a Deus que não demorou. Ela chegou com a auxiliar de enfermagem. Aí ela já olhou no soro, desligou, parou o soro ali, a medicação, e olhou pra mim assim, aí ela falou que eu tava tendo uma reação alérgica à medicação. E nessa medicação tinha dipirona também. Aí ela falou que eu tava tendo reação à medicação, e ela provavelmente é a dipirona. Aí ela parou com aquela medicação, e eu fui retornando, voltando, né, voltando. Mas foi terrível, assim, foi terrível mesmo. Aí foi o tempo que um dos exames que a médica tinha pedido estavam prontos, né? Aí eu tinha que retornar com ela de novo para ela ver, né, os exames. Os que ficaram prontos, o mais rápido foi o de sangue. Aí ela olhou ali os exames, tudo. Ela falou, Edinalva, você é diabética? Eu falei, não. Que eu saiba, não. Aí ela falou, então, sua glicose no sangue tá 380. E eu vou te internar por isso. Eu vou te internar pra mim tá acompanhando para saber o porquê, né? Aí eu, assim, não é que eu fiquei assim, feliz porque eu fiquei internada, mas eu fiquei assim, aliviada, por quê? Porque eu já 15 dias eu sofrendo daquele jeito, sem saber o que eu tinha, tudo, e com dor. E ali no hospital, não, ali eles iam cuidar e eu ia estar sendo cuidada, entendeu? Melhor do que estar em casa. Então eu fiquei um pouco, assim, feliz, porque ali eu ia ficar sendo cuidada, para descobrir o que realmente eu tinha, né? Aí foi o processo da internação, tudo, fiquei ali internada, né? E nesse meio tempo ali internado, eles faziam vários exames, né? De sangue, principalmente de sangue. Aí fez os exames, tudo, e quando foi à noite, eu fiquei sabendo o resultado da endoscopia, tudo, o de sangue. Graças a Deus a glicose tinha baixado significativamente, baixou. E a endoscopia deu problema, deu um probleminha no duodeno. E também, eu tinha feito outros também de urina, tudo. Aí deu alteração na urina, no exame de urina deu alteração. E a ultrassom que eu fiz também, ela deu que eu tinha pedra nos rins. Era essa causa que eu tava daquele jeito, por conta dessa pedra. Eu tinha uma pedra, 2 pedras de centímetros, uma de 3 centímetros, outra de 2, e tinha também como se fosse, que eles chamam de litíase, que na verdade são areinhas, como se fossem areinhas na bexiga, né? Aí fiquei ali na medicação, aí tive uma recuperação muito boa. E dia seguinte a médica passou para me olhar, tudo, eu tava bem. E ela falou que a glicose tinha baixado, tudo. E ela me deu alta. Ela me deu alta, mas só que ela me deu a alta com encaminhamento para mim ficar tratando com o urologista das vias urinárias, né? O urologista é aquele que cuida das vias urinárias, da uretra, né, em geral. Aí eu fiquei de alta e eles, o hospital ligou pra minha casa, né?
avisando que eu estava de alta, que viesse me buscar. Aí um fato, hoje eu falo que é um fato engraçado, mas foi bem tenso na época, né, pra minha irmã, né, que foi a minha irmã que veio me buscar. Ela contando pra mim depois que quando ela chegou na portaria, na recepção ali do hospital, aí você tem que dar o nome do paciente, né, aí ela deu o meu nome tudo completo. Aí, olha aí a moça olhou lá como fala, gente, no prontuário, tudo, nas coisas lá da recepção, na ficha, né? E ela virou pra minha irmã e falou assim: a Edinalva faleceu. A minha irmã disse assim que ficou, nossa, nervosa. Só que ela foi petulante, ela olhou pra ela assim: como assim faleceu? Eu deixei ela aqui ontem à noite, ela não tava assim, ruim para chegar a falecer. Como assim faleceu? Não, vocês têm que dar não, faleceu coisa nenhuma, vocês dão um jeito aí, não quero nem saber, olha direito isso aí. Aí a moça falando, né, que Edinalva, tal, faleceu. Gente, eu fico assim imaginando como eu posso assim passar o grau dela assim do psicológico da minha irmã, um psicológico forte, né, pra ficar ali, entendeu? É que eu fico assim imaginando, se fosse eu já ia ficar, sabe? Não, realmente ia descabelar, entendeu? Mas ela não, ela ficou ali, ó, batendo o pé firme. Não, eu deixei ela aqui ontem, ela não estava bem, mas não assim, a ponto de já falecer, de um dia pro outro já falecer, não. Aí a moça ficou ali checando tudo, checando. Aí depois de muito estresse, né? Muito estresse. Aí chegaram à conclusão que a pessoa que tinha falecido realmente tinha o mesmo nome que o meu. Só que não era essa Edinalva, entendeu? Não era. Aí já deu o número do quarto, o andar que eu tava, né? Aí minha irmã subiu. E eu tava lá, vivinha, graças a Deus. E aí ela assinou a alta, tudo, e fui pra casa. Eu fui pra casa e eu ainda tava ainda debilitada, porque 15 dias desse jeito, sem se alimentar, só. Mas aí, graças a Deus, aquela dor não tava mais, aquela dor no abdômen. E eu fui me recuperando aos poucos, mas eu fiquei praticamente pele e osso. Aí eu fui me recuperando aos poucos, aí eu já saí do hospital com a consulta já marcada, no mês seguinte com o urologista. Aí a partir desse dia eu comecei a ser acompanhada pelo urologista. Só que era assim, eu ia nas consultas e ele pedia exames, lógico, vários exames. E ele falava para mim assim, que eram pedras pequenas que eu poderia estar expelindo, conforme ia passando os dias, eu poderia expelir pela própria urina, né? E não era caso de cirurgia, né? Mas ia ficar sendo acompanhado. Porque ela poderia se mover para um local mais como fala? Mais específico e poderia complicar, então ia ficar sendo acompanhada. Aí todo mês eu passava com o urologista, mas graças a Deus não precisou cirurgia, não precisou. Eu tava bem, tava muito bem, já tinha voltado a trabalhar, então tava bem, graças a Deus. E nesse meio tempo, durante eu estar ali doente, eu tinha feito um propósito com Deus, eu fiz um voto com Deus, se Deus me curasse, eu iria em 7 igrejas contar o testemunho, né, da cura, né, durante eu estar doente ali, durante o processo tudo. E eu creio que o Senhor, Ele ouviu, porque ali Ele preparou aqueles médicos para cuidar de mim, para saber realmente o que eu tinha,
para entrar com a medicação certa, para entrar, entendeu, com o tratamento certo. E nisso eu recebi, eu creio que o livramento, né? Porque do jeito que eu tava, gente, para mim morrer era um pulo, porque a pessoa sem se alimentar, nem líquido conseguia mais, que era água, eu conseguia mais, não parava no estômago. E aquela médica do posto ter passado aquele medicamento dizendo que eu estava com infecção intestinal, e aquele medicamento eu percebi que depois dele eu fui piorando, tanto que a médica do hospital, quando me internou, ela perguntou que remédio a médica tinha passado, que remédio eu estava tomando. Quando eu falei o remédio, ela, não vai tomar mais esse remédio, para. Quer dizer, ela ficou assustada, né? Porque era um remédio que não estava piorando o meu quadro, né? Então, por aí vocês tiram, né? Que pra gente, sei lá, é isso, a gente hoje está bem, questão de minutos você já não é mais nada, né? Então, é esse o testemunho que eu de cura, né? Porque às vezes a pessoa pode falar, mas aí você não, tipo assim, não, mas tem casos que Deus, ele cura totalmente, você não precisa de médico, você não precisa de remédio, essas coisas, mas tem casos específicos que Deus, ele prepara médico, porque Deus, ele que deu sabedoria para os médicos, né? Sabedoria para que eles viessem estudar as doenças, para que viesse cuidar de nós aqui na Terra, né? Nós humanos, né? Mas tem cirurgias que Deus, ele mesmo faz, cirurgia espiritual, ele mesmo faz, né? aquela cura espiritual. Mas tem casos que ele deixa a gente passar pela medicina, né? E foi o meu caso, eu passei pela medicina para descobrir o que eu tinha, entrar com a medicação, entrar com o tratamento correto, mas não deixa de ser Deus que prepara, né? Porque tudo a gente tem que entregar na mão dele, para ele preparar. Se você vai num médico, ora, pede a Deus que Deus prepare um bom médico que venha te atender, que venha te ouvir, porque, para falar a verdade, tem médicos que às vezes nem ouvem, nem você tá falando, eles não, entendeu? Não para te escutar, entendeu? Então a gente tem que orar sempre a Deus, para Deus preparar um bom médico que venha nos ouvir, que venha entender a nossa situação, né? E esse foi o meu testemunho, e aqui eu tô contando esse ocorrido que teve comigo, que eu passei, que não foi fácil, gente, não foi fácil, porque eu tinha 3 filhos pequenos e naquela situação, sem poder trabalhar, horrível, com dor, né? Porque a pior coisa é você sentir dores e remédio nenhum passar. Literalmente nenhum remédio passava essa dor, nem de pirona, nada. Aí, agora resumindo, aí a partir daquele momento lá que eu fiquei sabendo que eu era alérgica de pirona, depois a médica chegou em mim e falou que eu não podia fazer mais uso da dipirona, né? E até hoje eu não uso mais dipirona. Tanto que eu tenho que os médicos perguntam, né? Você é alérgica a tal medicamento? Aí eu já sei, né? Eu já falo, sim, sou alérgica a dipirona. E eles já não receitam aqueles remédios que tem composições que vêm a dipirona, né? Aí eu já não posso fazer uso. Porque é fazer uso e já sabe, né? Então é isso. E também sobre a glicose, na época, também, graças a Deus, ela chegou na normalidade, a taxa de açúcar no sangue chegou na normalidade. Aí, deduzindo, foi 15 dias, esses 15 dias que eu procurava o médico, aí o medicamento que eles davam
era soro glicosado. Então eu deduzi o quê? Eu sem alimentar, sem conseguir tomar água. Aí ia no médico, aí eles passavam medicação, soro glicosado. Eu deduzi que nisso aí meu sangue ficou com mais açúcar do que outra coisa, né? E é isso, mas ficou tudo normal. Eu continuei acompanhamento com o urologista. Aí chegou com mais de um ano que eu acompanhava com ele. Eu tava bem, não sentia mais nada. Eu por conta própria, que não é o certo. O médico que tem que te dar alta, não você se dá alta, mas eu por conta própria eu dei alta pra mim mesma, né? Mas isso não é certo, né? O certo é você, se tem um tratamento, você tem que seguir à risca aquele tratamento. Mas foi uma decisão minha, tá? Foi uma decisão minha parar de ir no médico e fiquei bem, graças a Deus. Então eu recebi esse livramento. Porque ali no hospital conseguiram ir de encontro ao que estava ocasionando aquilo, né? Que era os vômitos. Então foram certeiros ali, descobriram tudo e eu já entrei com a medicação, com o tratamento certo. E detalhe também, pessoal, eu desidratei, fiquei totalmente desidratada também, não era para menos, né? Mas fui recuperando minhas forças. Demorou meses para minha aparência voltar ao normal. Ainda quem olhava para mim assim já via que, entendeu? Eu lembro que teve, na época que eu tava no processo da doença, que teve uma colega que foi na minha casa. Na minha casa não, na casa da minha mãe, que eu tava na minha mãe, né? E ela olhou pra mim, ela ficou super assustada. Ela bateu o olho e viu que eu tava muito ruim, eu tava uma morta-viva, gente. Mas aí eu fui recuperando, depois eu voltei com meses, eu voltei a minha aparência normal, eu voltei, graças a Deus. Tá bom? E essa foi a experiência que eu passei, né? E que tô passando pra vocês. Então é isso, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo, que eu vou estar contando uma história muito interessante. É uma senhora de 82 anos, que lindo. Aí ela vai vou estar contando a história dela, da fase jovem dela, ok? Eu achei lindinho porque, como pode, né? Graças a Deus ela lembrar tudinho os detalhes. Então eu entrevistei ela, tudo, e ela passou esses detalhes do casamento dela, do que ela passou. Bom, muito interessante, então você não perca, entendeu? Eu vou estar trazendo essa história linda dessa senhora de 82 anos. Beijos e até a próxima.